A etapa de planejamento de execução das obras da Mariá e da Eloá já começou e uma série de atividades da nossa equipe internamente já estão ocorrendo para que isso tudo seja possível. Agora é a hora da gente fazer um alinhamento sobre todas as questões técnicas dessa obra. É muito importante que esse alinhamento seja feito com o escritório de arquitetura, porque estudando os projetos calmamente a gente consegue identificar os principais desafios que a gente vai ter pela frente. Uma empresa de gestão de obras, ela trabalha geralmente em 3 etapas, ou pelo menos aqui dentro da Pronto a gente divide em 3 etapas as atividades de gestão. A gente divide em planejamento, execução e a parte de pós-obras. Bom, a etapa de planejamento, ela é a primeira etapa desse processo todo. Aqui a gente faz atividades desde contratação de mão de obra, a elaboração de cronograma e contrato de obras, mas a gente vai além disso. A gente também centraliza toda a comunicação com o condomínio, onde a gente encaminha para eles plano de obras, relações de funcionários, a RT de execução da obra. E aqui na etapa de planejamento a gente também faz outras atividades, como contratação de seguro de obra, estudo crítico de projetos e planejamento de compras, por exemplo. E depois da entrega, então, a gente oferece para os nossos clientes todas as garantias legais aqui. Então, se ele tiver qualquer problema em algum serviço relacionado à nossa execução, ele também tem todas essas garantias legais, então ele pode ficar com essa segurança. Bom, então com isso encaminhado, Dani, eu acho que agora a gente precisa começar a pensar também na primeira etapa da reunião de suprimentos, tá? Então vamos ver o que a gente vai precisar ali de material, ali pelo menos nas 2 primeiras semanas de obra. E aí eu acho que tem que escrever um horário com o Eduardo, não sei como é que vocês estão planejando de fazer isso, já tem agenda, como é que tá a parte de suprimentos? Um dos processos que a gente tem aqui é o processo de suprimentos. Então a gente faz um controle de todas as compras que vão ser necessárias desde o início da obra. A gente começa esse processo antes do início e vai até a 2 semanas do fim, mais ou menos. E dentro desse processo a gente tenta antecipar tudo que vai ser necessário para a execução do projeto e para que os prestadores tenham material antes dele ser necessário em obra. Então a gente começa isso com material civil, material mais bruto, para que as 2 primeiras semanas consigam fluir muito bem, mas nesse mesmo momento, antes do início da obra, a gente já está de olho em materiais de longo prazo, então coisas que demoram para chegar, como luminárias, portas e alguns revestimentos, algumas coisas que a gente já tem que olhar antes e a gente já tem que orientar o cliente, o arquiteto, a fazer essa antecipação, porque a gente vai precisar desse material e é a partir dessa orientação que a gente consegue fazer um planejamento de compras e dar todo esse suporte, né, para os nossos clientes. A gente já marcou a reunião e inclusive a gente já levantou alguns pontos que vão ser bem importantes de passar, né? Alguns pontos de demolição, proteção, material civil, material para infraestrutura elétrica também. Tem um detalhe de serralheria que a gente já vai ter que encomendar agora e também a gente já está de olho nos suprimentos mais a longo prazo, né? Então, especificação das luminárias e compra, louças e metais e também a parte de portas e aqueles interruptores inteligentes que a gente vai colocar no apartamento. Tem um outro ponto bem importante que o pessoal da Bondark nos passou, que é a questão do reaproveitamento dos materiais da obra, tá? Então, os 2 apartamentos são novos, só que as clientes nos solicitaram que tudo que for retirado do apartamento seja armazenado de forma correta, porque elas vão reaproveitar isso em outras obras da família delas, tá? Bom, nesse caso do reaproveitamento dos materiais que tem lá, basicamente acho que são louças, metais e acabamentos de registros e tudo mais, né? Como o apartamento é novo. Então a gente pode fazer, interessante, antes do início da obra, eu vou fazer uma visita à obra, então fazer um levantamento de tudo isso, inventariar, para no momento em que a gente realmente começar a obra, a gente faz a desinstalação, protege tudo, mas a gente já vai ter um inventário disso para evitar qualquer tipo de extravio de algum equipamento nesse deslocamento. Elas vão levar para um galpão próprio, pelo que eu entendi, um depósito da família, então perfeito. Essa decisão de reutilização de desperdício zero, ela não é uma escolha, ela é uma filosofia de vida da minha família, do meu pai. Meu pai sempre priorizou reutilizar as coisas que a gente tem e dar um novo objetivo para elas. Hoje a gente está, tirando o piso, colocando novo, mas esse ele vai
ele vai achar uma casa nova para ele, as louças, os metais, novo propósito para aquele material. Nada deve ser descartado. O reutilizar esses materiais em outro lugar dá mais vida aos projetos. Vocês viram que a etapa de planejamento é bem grande aqui na Pronto, certo? Mas chega a hora da gente colocar a mão na obra. Com vocês, rompedor, poeira e o engenheiro Alexandre no seu habitat natural. Bom, pessoal, então aqui a gente está entrando na obra e a gente está agora concluindo a primeira semana de obra. Então, as primeiras etapas que a gente sempre faz quando a gente pega uma reforma é a desmontagem do apartamento e a proteção do que for necessário. Então a primeira coisa que a gente fez aqui dentro desse apartamento foi soltar todas as louças, como vaso sanitário, soltar os metais também, acabamento de registro, papeleira, toalheiro, e também aqui a gente fez a desmontagem de portas e rodapés. Agora o que a gente está fazendo aqui é estar concluindo a etapa de demolição. Então, como vocês podem ver, a gente já está com as paredes demolidas aqui, com alguma coisa da infraestrutura elétrica expostas, porque a gente também está fazendo essa etapa. Então agora a gente está rasgando parede para passar mangueira elétrica e também toda a parte de tubulação hidráulica. As alterações que a gente vai fazer aqui dentro desse apartamento são alterações clássicas de uma reforma de interiores. Então aqui a gente está pegando um apartamento novo, recém-entregue pela construtora. Como é uma reforma bem de interiores mesmo, a gente faz poucas intervenções que mexem em infraestrutura elétrica, hidráulica, climatização ou gás. As principais alterações que a gente vai fazer aqui dentro desse apartamento, nessas infraestruturas, são focadas principalmente para ajustar esses pontos ao novo layout que foi proposto pela arquitetura. Além disso, a gente vai fazer algumas outras intervenções também, como mexer no forro de gesso, principalmente aqui dentro dessa parte da cozinha. Vamos trocar o revestimento que está instalado aqui. Então esse piso cerâmico que vocês estão vendo aqui hoje, ele vai ser substituído por um piso vinílico. Substituído mais ou menos, porque na verdade a gente não vai tirar esse piso cerâmico. A gente vai fazer um piso vinílico sobre esse piso que já está aqui instalado. Bom, naturalmente, como a gente vai mexer aqui no forro de gesso, a gente vai fazer o forro de gesso, a gente também vai fazer alterações na iluminação. Então aqui na parte da cozinha, onde vai ter forro, a gente ganha um pouco mais de liberdade para alterar esses pontos e trabalhar com luminárias embutidas. Vindo aqui na sala, o cliente optou então por não fazer essa execução do forro de gesso para manter esse pé direito aqui, para ter esse espaço um pouco mais amplo dentro da parte da sala. Aqui então a gente trabalha com outro tipo de solução para conseguir ramificar esses pontos que originalmente estão no teto ali pela construtora, para deslocar ele para outros pontos. Então a gente faz esse embutimento dessa fiação no próprio reboco e aí a gente trabalha com iluminação de sobreforro. Outra característica desse projeto, interessante e bastante singular dele, é a execução desse bar aqui, né? Então a gente vai demolir parcialmente essa parede, sempre tomando então cuidado de fazer o deslocamento dos pontos de tomada e pontos de telecomunicação que a gente tem aqui, e a gente vai incorporar esse bar à sala, mas utilizando então o espaço do quarto, né? Então até para não criar um bloqueio aqui nessa circulação que leva à sacada, esse embutimento do bar, utilizando a área do quarto, ou melhor, o escritório, ele funciona para ganhar espaço aqui dentro da sala. Outra intervenção que a gente tem aqui, que é uma intervenção muito simples, é a troca do revestimento, e isso aqui acontece não só nesse quarto, mas em todo o apartamento. Então a gente vai trocar o piso, que era antes um piso cerâmico nas áreas comuns, um piso vinílico, laminado na área íntima, vai virar todo piso vinílico no apartamento inteiro. Então aqui a gente tirou o vinílico que existia, vamos fazer um nivelamento do piso, e aí a gente vem com todo o piso vinílico no apartamento inteiro. Aqui, além da remoção da parede, integração com a sala, a gente precisa fazer também ajuste na parte de infraestrutura elétrica e telecomunicações. Então esses pontos aqui que são originais aqui do apartamento vão ser eliminados. Então a gente precisa sempre tomar esse cuidado na hora de executar esse serviço para a gente não acabar pegando algum tipo de comunicação elétrica entre duas tomadas ou alguma interferência na iluminação, por exemplo. Então esses pontos vão ser eliminados e sempre precisa de um eletricista para conferir se esses pontos não estão interligados com nenhuma outra parte do apartamento.
estava indo tudo muito bem, tudo muito bom. O único ponto que ainda não estava totalmente definido era o ponto do nivelamento da sacada. A gente estava aguardando a liberação do condomínio para fazer o nivelamento, porém, essa liberação não vinha. Mas eu sei, vocês sabem, todo mundo que já trabalhou com obra sabe. Obra e imprevisto caminham de mãos dadas. A gente só espera que esse ponto do nivelamento da sacada não nos atrase. Para apimentar ainda mais essa situação, dá uma olhada no lugar preferido da nossa cliente no apartamento dela. A varanda. A nossa ideia é integrar a sala com a varanda e fazer um ambiente de convivência mais gostoso. Um valor que a gente tem em qualquer projeto que a gente executa aqui na Pronto é de respeitar a expectativa do cliente. Esse valor é inegociável. Não importa se a reforma é grande, se a reforma é pequena, corriqueira para a gente ou não. A gente sempre tem que trabalhar alinhado com a expectativa do cliente. Esse é o segredo do nosso sucesso. Eu não conhecia a Pronto, não foi indicação de ninguém. O Regis tinha alguns outros parceiros com quem ele tinha trabalhado. E a gente achou o nome de vocês no Instagram, pesquisando pessoas conhecidas que a gente conhece que estavam fazendo reformas e a experiência delas com aquele momento. Então a gente que trouxe o nome de vocês para validar com os arquitetos. Eu falei, olha, tem esse pessoal aqui, eles estão fazendo uma obra bem bonita, bem legal, a gente viu o Instagram deles lá, o que vocês acham? Aí o Regis e a Cristina conversaram, tá? Eles indicaram, disseram que faziam um trabalho muito legal, muito conciso, que estavam numa fase diferente da empresa. Então a gente chamou vocês para conversar e se apresentar. E foi esse momento de aproximação mesmo, de a gente está buscando fazer uma coisa diferente, a gente está buscando evoluir. E a apresentação que o Alexandre fez lá no escritório para a gente foi muito completa e a gente sentiu muita segurança. Tanto é que hoje a gente não prospectou com mais nenhuma outra empresa, logo fechou e bora lá, vamos fazer esse cronograma acontecer. Eu espero que ela aconteça de uma forma bem suave, com bastante comunicação entre a gente e as pessoas que estão trabalhando, né? Tanto os arquitetos quanto os prestadores de serviço, que a gente consiga engrenar cronograma com entrega de materiais, e que a gente consiga executar o projeto que tanto eu quanto a minha irmã sonhamos e desenhamos. Eu não sei vocês, mas eu já tô louco querendo ver esses apartamentos prontos.